Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui de novo, toda quinta-feira, respondendo as questões que os amigos e seguidores nos enviam. Eu começo aqui com o João Renato, que me pede se eu podia falar um pouco mais sobre a diversidade de Portugal. João Renato, eu tenho um vídeo bárbaro sobre isso que eu já fiz há alguns anos atrás e que eu vou postar aqui porque merece realmente ser revisto, que é um espetáculo. Dá uma olhada que bacana. O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru. E World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá, bem-vindo a mais um capítulo do que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos vinhos de Portugal. O que esperar desse país maravilhoso, que nós temos uma sintonia tão grande, não só pela língua e pela sua cultura, que é tão próxima de nós, mas aqui está cheio de descendentes de portugueses. Eu mesmo tenho 25% do meu sangue de portugueses, do meu avô Licínio Granja. Olha, Portugal hoje está entre as preferências dos brasileiros. Você imagine que depois do Chile, os vinhos que o Brasil mais importa são de Portugal. E numa gama extraordinária. Portugal é um país que tem uma diversidade espantosa quando se trata de vinho. Um território tão pequeno, com uma diversidade tão grande. Para vocês terem uma ideia, acredita-se que existam cerca de 166 castas tintas e 152 castas brancas. Olha, sem contar a superposição de nomes, né? Porque Portugal, você sabe que lá tem a mesma uva tem vários nomes. A Fernão Pires, por exemplo, chama-se Maria Gomes também. É a mesma uva. A Alicante Bouschet, que se deu tão bem lá, que até parece autóctona portuguesa, embora não seja francesa. Alicante é também Alicante tinto, é tinta fina, é tinta de escrever. E assim vai. A Aragonês, que é tinta Roriz, tinta de Santiago. A uva borraçal é também a bogalhau, a cainho grosso, olho de sapo, esfarrapa, murraçal. E eles têm nomes engraçadíssimos, né? Portugal é tão gozado isso, uvas que, por exemplo, como a periquita ou a tintucão, amor não me deixes, imagina, isso é nome de uma uva, esganacão, engomada, padeiro, rabo de ovelha, Zé do Telheiro, carão de moça, esganinho, folgazão, até borrada da mosca tem. E veja que a uva realmente parece que tem umas sujeirinhas de mosca, muito interessante. Mas olha, o que é importante saber é que além das uvas, dessas uvas autóctonas portuguesas que dão um show e, na minha opinião, são realmente o charme de Portugal, você em cada região tem a sua uva típica e o seu estilo, mas lá também existem excelentes vinhos feitos com a Cabernet Sauvignon, com Chardonnay, com Alicante Bouschet, com Syrah. A gente encontra de tudo por lá. As regiões produtoras, você está vendo no mapa aí, de norte a sul e de leste a oeste, nós temos o vinho verde, a região dos Trás-os-Montes, a região do Porto e Douro, a região de Távora e Varosa, Dão e Lafões, Bairrada, Beira Interior, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve, além das Ilhas da Madeira e dos Açores. Além dessa diversidade de castas e de estilos, Portugal tem também alguns patrimônios no mundo do vinho. O caso do vinho do Porto, por exemplo.
O vinho do Porto, que hoje é conhecido no mundo inteiro, é uma região que foi demarcada em 1756 pelo Marquês de Pombal. Imagina, isso foi feito, essa iniciativa foi tomada por conta de muita falsificação que existia, todo mundo fazendo vinho do Porto. Ainda hoje se encontra aqui ou ali alguém que desavisadamente chama um vinho fortificado feito fora lá da região demarcada como vinho do Porto. Não pode. Então foi feito lá uma demarcação no tempo do Marquês de Pombal, que mandou subir lá vários marcos pombalinos, pedras enormes esculpidas para demarcar a região. Foram centenas delas que subiram em lombo de burro. Gente do céu, para demarcar aquilo tudo, um negócio espetacular. O Porto também tem o mérito de ser o vinho indicado para brindar o rei lá nos estatutos da Inglaterra. Para você brindar o rei da Inglaterra, o indicado é brindar com um vinho do Porto. Olha que bacana isso, não? Depois, é o primeiro vinho que se tem notícia vendido em garrafa, porque antigamente o vinho era vendido a granel. Ele foi o primeiro a ser vendido em garrafa e é o primeiro a ser comercializado com um rótulo, até um rótulo comercial. Foi o primeiro vinho no mundo, foi o vinho do Porto. Veja que coisa excepcional. Não bastasse o vinho do Porto, tem também o vinho Madeira. O vinho Madeira, que no passado foi chamado de torna-viagem, porque o vinho saía como forma de lastro no fundo das caravelas para ir fazer negócio com as Índias, descia todo o continente africano e subia para ir às Índias. E ali, então, tomava muito sol, muito calor, era águas quentes, e uma ocasião o vinho chegou lá, não foi comercializado e voltou. E quando voltou ele estava com aquele toque oxidativo de evolução que o vinho Madeira tem como característica. E eles então durante anos, sem saber que era o efeito do calor das águas desse transporte, faziam o vinho e levavam até as Índias e voltavam para o vinho ficar como eles queriam e como fez sucesso. Esse é o vinho Madeira. Hoje não, hoje fazem de duas formas, ou deixam em canteiros, como se chama, no teto das vinícolas, dos galpões dessas vinícolas, lá na Ilha da Madeira, eles deixam próximo das telhas, onde é bastante quente, põe umas ripas para segurar as barricas e o vinho então sofre esse processo. Ele é um vinho como o do Porto, é um vinho que tem acréscimo de aguardente vínica, que interrompe a fermentação e deixa o grau de açúcar mais alto. Hoje tem também um outro sistema que é com serpentinas de cobre que circulam com água quente dentro dos tonéis do vinho Madeira. Tanto o Porto como o Madeira são vinhos que têm vários estilos, desde o seco para você tomar como aperitivo, que é um ótimo aperitivo, diga-se, ou até para fazer drinks. Eu gosto muito de fazer o Portônica, Porto num copo long drink cheio de gelo, uma rodela de laranja, Porto seco e água tônica. Fica um refresco maravilhoso. Funciona com Madeira também, o vinho Madeira também dá para fazer isso e fica muito bom. E até outros estilos que aí são com residual de açúcar e que acompanham sobremesas maravilhosamente bem, biscoitos à tarde, é um belíssimo vinho. Ou os queijos azuis, esse então com os vinhos mais evoluídos é espetacular. Portugal tem ainda os moscatéis de Setúbal, da região de Setúbal, como o próprio nome diz, com maravilhas. Também é um vinho fortificado, feito com a uva moscatel e que são espetaculares. Tem ainda os vinhos dos Açores, gente, os Açores que hoje é patrimônio da humanidade, um negócio maravilhoso. Tem os vinhos de Colares que nascem na areia, as vinhas são cultivadas soltas, parece uma serpente pelo chão, e quando brotam as uvas tem que botar umas estacas para que ela não fique em contato com a areia, senão apodreceria. Ou seja, realmente um patrimônio cultural.
É lamentável que hoje a especulação imobiliária, o Portugal tão pequenininho e também ficou famoso depois da Comunidade Europeia, muita gente passou aí para lá e até essa coisa de brasileiros indo morar lá, eu sei que houve uma especulação imobiliária muito grande, que afetou, antigamente era só o Algarve, mas hoje não, Algarve, Colares, Península de Setúbal, Carcavelos, são todas regiões que produzem vinhos com grande tipicidade e muita fama e que hoje sofrem o problema da pressão imobiliária, porque o terreno começa a valer muito mais para fazer uma casa de veraneio e o vinhedo acaba sucumbindo, né? Bom, o que é importante saber é que há de tudo no mercado do vinho de Portugal hoje, aqui no Brasil. Encontra-se de tudo, de vinhos simples a vinhos bastante razoáveis, vinhos de faixa intermediária. Tem vinhos que são importados por supermercados, vinhos que são importados por importadores mesmo, e tem até preciosidades de se beber ajoelhado. Nós temos hoje a faixa intermediária de vinhos de boa qualidade de Portugal é muito grande. Esse é um país onde a gente tem uma boa relação de qualidade e preço e de muita oferta de coisas muito boas. É importante saber também que você deve procurar sempre, eu gosto de repisar isso, tem tanta falsificação e tanto contrabando, que você deve, se vale a minha dica, priorizar o importador do vinho, quem realmente importa o vinho, porque é sempre uma pessoa séria que cuida direito do seu vinho até chegar à sua mesa, e não um vinho contrabandeado que chega aí, sabe-se lá como, tomando sol, sacolejando. Então priorize sempre isso e lembre-se que negócio da China é só na China, gente. Agora, o que mais importa em Portugal hoje, o que nós podemos esperar das características desses vinhos, dependendo das regiões. Eu selecionei aqui algumas das regiões onde a gente tem mais contato com os vinhos de Portugal. Por exemplo, o vinho verde. O vinho verde que está numa fase de grande promoção aqui no Brasil. Muito supermercado importa, tem diversas marcas e vinhos deliciosos. O vinho verde é um vinho que cai com uma luva para o nosso clima e para a nossa culinária, especialmente esse programa de praia. É um vinho que deveria ter nas praias brasileiras vendidos em taça, porque o vinho verde tem o branco, tem o tinto, tem o rosé e tem os espumantes. É uma região muito farta. Existe essa discussão de por que chama verde. Muitos dizem porque a região é muito verde, mas parece que a origem mesmo é porque, como chove muito lá, colhia-se o vinho verde antes de estar totalmente maduro. Tanto é que na origem do vinho verde, hoje lamentavelmente é raro de se ver isso, se encontrava o que eles chamam de agulha, um residual de fermentação que dava um pequeno perlage, picava a língua da gente, por isso que eles lá chamam de agulha, que hoje quase não se encontra, e os que se encontram é feito com adição de gás carbônico, para ele ficar assim. Eu sou grande defensor dos vinhos verdes com agulha, porque embora sejam considerados vinhos mais populares, eles para mim dão um toque único e característico dessa região que outros lugares não têm. Acho ruim perder essa marca registrada que é essa agulha do vinho verde. De qualquer forma, na região do vinho verde, você deve considerar que existem categorias muito distintas. Esses vinhos que têm agulha são imbatíveis com as frituras, os bolinhos de bacalhau, qualquer tipo de bolinho, qualquer fritura, as sardinhas, inclusive com o tinto verde, que é uma delícia de vinho. Esses vinhos têm essa peculiaridade e inclusive o verde tinto, que costuma ser da uva vinhão, mas tem também com borraçal, espadeiro, padeiro, pedral, rabo de anho, essa coisa toda, mas o vinhão é o mais conhecido.
é um vinho quase que desconcertante, porque ele tem acidez alta, tanino alto e álcool baixo. Então, na nossa percepção, que estão habituados aqui com os vinhos sul-americanos, você vê aquela cor, você já imagina um Cabernet chileno, um Malbec argentino, e na verdade é um vinho com muito frescor, as pessoas ficam, é uma cambalhota, as pessoas ficam desconcertadas. E é um tipo de vinho ame ou deixo. E lá eles gostam muito de tomar na tigela, porque a tigela de louça, você mexe o vinho e ele deixa aquela sua cor na borda, é muito bacana. E lá é muito consumido com o próprio bacalhau e também com as lampreias, que é um tipo de peixe de rio, que eles fazem o arroz de lampreia, que é muito gostoso, tem um gosto bastante forte, terroso, que fica muito bem com esse vinho. Mas eu gosto de indicar aqui para os brasileiros que experimente um vinho verde tinto com o nosso tutu de feijão. Ele fica extraordinário, porque aquela untuosidade, aquela gordura de toucinho e tal, fica fenomenal, experimente isso. Mas como eu dizia, os alvarinho, que são uma das uvas mais nobres que existe em Portugal, a alvarinho é uma uva muito longeva. E tanto o alvarinho, também o arinto e também o loureiro são 3 castas muito nobres que tem na região e que se faz lá vinhos tranquilos, de longa guarda e muito finos. Eu tive a sorte de já ter tomado vários vinhos de alvarinho, de loureiro, de arinto, com idade, com 30, 40 anos. São vinhos excepcionais e que é uma categoria diferente. Quando você for comprar, lembre-se de prestar atenção que tem os verdes com agulha e tem os verdes tranquilos, que são vinhos de outro padrão, normalmente com mais classe. E, enfim, vale a pena você provar e curtir mais esse tipo de vinho. Depois nós temos a região do Porto e do Douro. O Porto, como eu falei, foi a primeira região demarcada, cheio de méritos, cheio de coisas para se orgulhar e vários estilos. Nós temos alguns produtores maravilhosos aqui que fazem parte do portfólio dos importadores, vinhos maravilhosos em várias faixas de preço e em vários estilos. Sugiro você experimentar e ter sempre em casa uma coisa muito fina. Você tem em casa uma garrafa de Porto, um Tawny, por exemplo, que é mais envelhecido, e você tenha sempre um queijo azul guardado. Chegou uma visita, você serve uma tacinha de Porto com um queijo azul cortado em pedacinhos, você vai ver que coisa, que harmonização gostosa e que deixa o momento mais agradável, não é? Bom, o Douro, de um tempo para cá, com os Douro Boys, fez muito sucesso e divulgou no mundo inteiro os vinhos tranquilos do Douro, que não eram tão conhecidos, eram vinhos mais regionais, mais de consumo local, e de repente começou-se a divulgar a grande qualidade desses vinhos, que são vinhos normalmente exuberantes, volumosos e intensos, tem coisas maravilhosas, é um estilo muito exuberante de vinho. O Dão, que na minha opinião sempre foi a região dos vinhos mais elegantes de Portugal, eles realmente fazem vinhos muito finos, e tem lá o Centro de Estudos de Nelas, que é um centro de estudos do governo, onde todo o enólogo da região passou por lá, tem vinho. Eu tive a sorte de ter visitado lá e provar, isso tem maravilhas, vinhos como a uva encruzado branca, que eu adoro, tomei vinho lá com 50 anos de idade de encruzado e que estava um show. Você sabe que o vinho branco, quando tem idade, ele troca o frescor da sua acidez por uma complexidade aromática que é muito sedutora. E isso é muito bom nas harmonizações, porque dá uma perspectiva muito mais ampla de pratos para se harmonizar. E lá eles fazem então coisas maravilhosas. Normalmente as brancas são de encruzado, bical, cercial e malvasia,
e as tintas com Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaén, Rufete e Aragonês. Outra coisa interessante, eu já participei de várias degustações de Touriga Nacional, inclusive comparando regiões. Os Dudão sempre foram os mais finos, mais delicados, mais sutis. Gosto demais dos produtores Dudão. Outra região que tem bastante aqui no Brasil são os vinhos da Bairrada, que a gente conhece muito pelo Luiz Pato, que é o grande embaixador da Bairrada, mas tem inúmeros grandes produtores lá. É a terra da Maria Gomes, né, que é a Fernão Pires, e da Baga. E uma coisa importante, eles fazem grandes espumantes lá na Bairrada. A Bairrada é o lugar dos leitões, né? E você sabe que o leitão, o ideal é você harmonizar com um espumante, porque a carne é delicada. Ela não é uma carne muito pesada. O que é pesado é a gordura. E para a gordura você usa o pelágio, o gás carbônico dos espumantes para limpar a sua boca. E o vinho, ou branco ou rosado, ele é mais delicado e não suplanta os sabores do leitão. Nossa, me deu até saudade agora de um leitão lá do Rei dos Leitões, hein? Bom, eles têm também a Arinto, a Bical, a Cercial, a Cercialinho, a Chardonnay e Sauvignon Blanc também. E nas tintas reina a Baga, embora não falte também Touriga Nacional, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon. Existem dois estilos de Baga. Tem as bagas mais macias, vamos dizer assim, que tem bastante o perfil do trabalho que o Luiz Pato fez, e tem os vinhos que são mais rústicos de Baga. São duas escolas, basicamente, e que tem a ver com seleção, com extração e com uso de madeira. A Bairrada é um lugar excepcional e de grandíssimos espumantes, não deixe de provar. Bom, o Alentejo, que é a região onde o Brasil mais importa vinho de Portugal, é do Alentejo. O Alentejo vem vindo num movimento crescente de sustentabilidade, muito bonito, que está servindo de exemplo para Portugal inteiro, com muitas vinícolas se associando a esse movimento, que vê um equilíbrio ecológico, o uso discriminado da água, com redução de diâmetros de mangueiras, redução de utilização de produtos químicos na lavoura, incentivo a fermentações com leveduras indígenas, tudo isso para deixar o Alentejo um sinônimo de sustentabilidade. Eles estão indo muito bem, já tem mais de 50 vinícolas engajadas nesse projeto. É importante você entender algumas coisas sobre o Alentejo. O Alentejo, por exemplo, se você gosta dos vinhos encorpados aqui da América do Sul, os chilenos e os argentinos, que têm esse perfil, você vai se dar muito bem com os vinhos alentejanos que a gente encontra aqui. A maioria é de um Alentejo quente, o Alentejo de Évora, de Borba, de Estremoz, Reguengos, que tem esse corpo de Novo Mundo. É um vinho de bastante extração. Já na região de Porto Alegre, que é divisa com a Espanha e que é mais alta e mais fria, ali é um outro Alentejo. Na minha opinião, nem deveria ser a mesma denominação que o Alentejo, porque o vinho ali é muito diferente, com grande frescor, com mais elegância, menos extração. São vinhos bastante diferentes e que vale você observar isso, porque senão você vai tomar coisas distintas. No próprio sul do Alentejo, perto de Beja, você também tem um solo diferente, que tem mais granito e mais xisto de giz. Isso traz mais frescor e mais elegância aos vinhos. Então, convém você prestar atenção nisso quando vê no rótulo, para saber que tipo de vinho você vai pegar. Normalmente as tintas são de Aragonês, Alicante Bouschet, Trincadeira, Castelão, Alfrocheiro.
e as brancas de Arinto, Antão Vaz, Roupeiro, Fernão Pires e Perrum. Hoje, olha, nós temos hoje em Portugal vinhos maravilhosos de diversas regiões. Começam a chegar por aqui, por exemplo, os vinhos de Lisboa, que tem salinidade, estão muito próximo do mar, vinhos interessantíssimos. A região de Beira também, inclusive com alguns vinhos de preço barato, de cooperativas, muito bom. Olha, Portugal é um show à parte, experimente, arrisque, acredite em você, esqueça um pouco as referências, gente, vá na sua intuição, experimente, tem muito vinho para a gente provar. Você gostou? Repita, se não gostou, prove outro. E vai experimentando, com o tempo a gente vai ganhando em litragem, e o importante é que o vinho foi feito por nosso prazer, e não para ficar ditando regra de etiqueta social, não é isso? Aproveite, saúde! Não é demais? Bom, gente, a Joana também me escreveu perguntando se vale realmente a pena o vinho Cabernet Sauvignon do produtor Gandolini, o vinho chileno, e ela me pergunta por que ele é tão especial assim, que ela ouviu falar muito bem dele. Realmente o Gandolini tem se saído muito bem em degustações às cegas, é um vinho de muita qualidade e muita personalidade. E eu tive a sorte, Joana, de participar de uma degustação às cegas com o próprio Gandolini e gravei um vídeo na ocasião. Vamos ver? Olha que legal. Eu estou hoje aqui numa raríssima degustação vertical dos vinhos do Gandolini. Esse aqui é o Gandolini, gente. Esse é o Stefano. Stefano, muito prazer em te conhecer. Eu queria que você falasse, você está num momento de muita repercussão aqui no Brasil, com uma degustação que inclusive eu participei, que seu vinho ficou na frente de um monte de estrelas aí mais conhecidas. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, seu método de vinificação, que diferenciais você tem. Conta para mí un poquito. Mira, es un placer. Estoy acá, es la primera vez que voy a hacer una degustación vertical en Brasil. Y este es un proyecto que nace hace 20 años atrás, más de 20. Que cuando uno recorre el mundo como enólogo y trabajé mucho tiempo en Chile, en Argentina, en bodegas grandes, llegué a un convencimiento. Me convencí que tenemos un lugar que es un tesoro, que está en Santiago, para producir Cabernet Sauvignon de clase mundial. Y cuando uno se da cuenta de eso, dije, bueno, esto es lo mío. Hay un tesoro, tengo que darlo a luz. Y entonces le compré una propiedad, convencí a mi padre que es arquitecto, compré una propiedad, planté, me hice mi propio vivero, planté, esperé 10 años a que las plantas sean adultas. Los primeros 10 años los Cabernet Sauvignon dan vino muy nervioso, muy vigoroso, en boca, demasiada agilidad, y le falta dimensión. Entonces hay que esperar el tiempo. Entonces esperé los primeros 10 años, vendí la uva, vendí durante 10 años la uva, y después de 10 años empiezan a comenzar a dar grande calidad de vino. Y ahí empecé mi proyecto, que es Viña Gandolini, donde hago solamente un vino, que se llama Gandolini Las Tres Marías. Y se llama Las Tres Marías porque está dedicado, son tres viñedos muy cerca uno de otro. ¿Você está dónde exactamente? Está en la zona de Buin District, en la zona de Alto Jahuel, Maipo Andes, muy cerca de Santiago. Está en Santiago, hacia el sur. Es la mejor zona en Chile, Maipo Andes, para producir Cabernet Sauvignon de clase mundial. Por eso yo digo que tenemos una de las pocas zonas en el mundo. Y eso me dedico mi vida a esto, a producir solamente un vino de muy alta gama. Y para eso se requiere mucha paciencia, mucha pasión y mucha perseverancia. Ese es el secreto, nada más que eso. Oi, Stefano, me conta, Três Marias é porque son tres mujeres muy especiales, ¿no? Muy especiales, porque son las tres mujeres, cada viñedo es una mujer. Mi abuela se llamaba María, la nonna, mi madre se llama María Luisa y mi señora se llama María Ignacia. Así que ahí tengo las tres mujeres más importantes de mi vida,
ahí están en una copa de vino. Que bárbaro. Ô Stefano, me conta, o cultivo do vinhedo é orgânico ou não? No, no es orgánico, pero tenemos una agricultura bastante sustentable en este campo. Você plantou em pé franco, né? En pie franco. Pie franco. Sí, pie franco, Cabernet Sauvignon y de selección Massal. El Cabernet, saqué el material de reproducción de donde provenían los mejores viñedos de Chile. Que sabía, en los últimos 150 años ha hecho una selección de Cabernet Sauvignon en Chile muy buena. E são as próprias leveduras na fermentação? São leveduras indígenas? Sí, sí. Bárbaro. Así que... Personalidade, né? Eso es tiempo, se necesita mucho tiempo para estos vinos que se demoran prácticamente 4 años, son de crianza de barrica muy larga, casi 30 meses. São barricas grandes ou bordalesas? No, bordalesa nueva, de roble francés, pero extra fino, y un tostado medio, pero hay que saber esperarlo. Los vinos para que tomen la complejidad. Como antigamente. Como antiguamente, porque el retrogusto es el gran placer que produce, lo que queda, la sensación que queda en boca. Y eso lo da el tiempo, los años. Y después queda el tiempo de garrafa también, hay que darle un año de garrafa. Entonces me demoro 4 años. Claro, é um jogo de paciência. Es mucha paciencia. Me parece que tenés pasión. Ahí está el secreto. O Stefano, e os racimos? Você usa um pouco de racimos na fermentação? Sí, los racimos, mira, la producción es muy baja. Son producciones de 1 kilo por planta. Que menos que en Bordeaux, prácticamente los grandes chateaux. Yo tengo, y ahí está el gran secreto también, ¿por qué? Porque está en la terraza aluvial en suelo muy pobre, que son pero profundo, pobre pero profundo, entonces las raíces van en profundidad y eso le da estabilidad a la planta, le da resistencia a las adversidades, que la raíz esté profunda. Y producciones muy pequeñas, racimos muy pequeños, pesan 100 gramos los racimos, pero la película es muy gruesa y ahí están todos los aromas, la estructura, el color. Entonces son vinos muy concentrados, son vinos que son para guardar muchos años, porque son vinos longevos, claro. Se pueden guardar 30 años, evolucionan muy bien en garrafa. Y ahí está el secreto. Después es saber realmente manejar muy bien la viña, cosechar en el momento justo, adecuado. Esto es solamente probando la uva, degustando en terreno. Y después son microvinificaciones, en cubas muy pequeñas, cada parcela, cada bloque se vinifica separado. Separado, sensacional. Son fermentaciones de muy largas, de 90 días, 70 días, antes de irse a la barrica. E se vai depois diretamente fermentar a barrica nueva de roble francés. E aqui nessa vertical de hoje, há câmbio de parcelas, de volume de parcela para outra? Sí, todos los años solo eso que hay diferente y el clima do ano. Y el clima, claro. Vas a ver, hoy día es muy interesante porque los vinos terroir reflejan muy bien la añada. Ahí está la gracia, y eso es lo fascinante. Claro, el efecto clima se nota en cada uno de estos vinos. Cada ano é um ano. Cada año es una persona distinta. É isso mesmo. Y esa es la maravilla, Que bacana. Es lo seductor. Graças, Stefano, você é muito simpático e o seu vinho reflete muito bem o seu espírito. Eso es importante, que el espíritu también, el vino tiene que tener alegría. É isso aí, parabéns. Es un color muy granate. Se mantiene muy bien así el color, increíble todavía. Ya hay algunos reflejos, puede ser algo de naranja, por cierto, en el borde, comienza, pero se mantiene la juvenilidad. O sea, solo por el color no ve que es un vino que todavía para un buen poco. Este es un vino que no lo hemos decantado, debería haber sido decantado, ¿cierto? Pero bueno, se va a empezar a abrir. Todavía mantiene en el centro de la nariz, van a ver, ¿no es cierto?, que está todavía la fruta, esa fruta, ese casis, y hay mucha mineralidad, hay grafito. El grafito es como el lápiz mina, eso es el grafito. Se siente todavía en este vino, algo de menta, ¿no es cierto?, esa parte herbácea, que es muy agradable la menta, los Cabernet Sauvignon cuando viene de un año frío. Este fue un año relativamente frío. Yo les voy a hablar de año en una escala chilena, pongámoslo, porque frío no es frío, nunca hay frío, pero para diferenciar entre una añada y otra.
entre lo cálido, hay años que son más frescos, hay unos que son moderadamente cálidos y otros son muy cálidos. Este fue un año fresco para Chile, por lo tanto la uva maduró muy lento y cosechamos en abril. Cosechas largas, o sea, son madureces largas y cosechas largas. Cuando ocurre este fenómeno, los vinos, la uva tiene dos pics aromáticos cuando madura. Tiene un pic, para que esto es una cosa, algo le voy a explicar, algo de fisiología vegetal. La uva tiene un punto que se llama madurez fisiológica, la planta. ¿Ya? Esto es importante que lo entiendan, porque está la madurez fisiológica, y a partir cuando la planta alcanza esa madurez fisiológica, después de 25 días, a partir de ese día, la uva Cabernet Sauvignon alcanza un pic de fruta fresca. Tiene el máximo de expresión de la fruta fresca viene después de 25 días de la madurez fisiológica. Y el máximo pic de fruta madura viene después de 45 a 55 días. ¿Ok? Para que sepas. O sea, hay un pic de fruta fresca y después uno de fruta madura. Eso en el Cabernet Sauvignon está muy claro. Eso en todas partes del mundo es así. Es un fenómeno que ocurre. Años como este, relativamente frescos, hay un pic de fruta fresca muy importante y una de fruta madura. Años que son muy calurosos, hay muy poco fruta fresca y hay mucha fruta madura. ¿Ya? Eso lo van a ver en el vino, esa diferencia. Este es un año que esta cosecha fue muy larga, por lo tanto tuve pic de fruta fresca y un pic de fruta madura. Van a ver las dos cosas que están ahí, que están en esta copa de vino, que todavía, y eso le da mucha complejidad de frutos rojos y frutos negros. Hay mucha grosella negra en este vino. Pero también en este vino están esas notas que recuerdan un poco ya la madera, porque han tenido crianzas largas, ¿no es cierto? Que recuerda ese tostado de la madera muy agradable, ese clavo de olor que viene de la madera. Pero aquí ya se están desarrollando algunos aromas terciarios. Los nuevos aromas terciarios son aromas de cedro, de cigar box, un poco la caja de habano, que se empieza a manifestar. Eso ya es producto que se desarrolla el bouquet, que desarrolla un cabernet en esta zona, en la rafa. Este es un vino de un equilibrio, de una delicadeza, de una profundidad. Está todo muy bien integrado en sus componentes y hay una profundidad que larga en boca. Y esa textura, ¿no?, del vino, esa textura que es terciopelada, la sedosidad. El vino se va posicionando en boca y se va abriendo y se va profundizando, por lo tanto hay cierta verticalidad también, no solamente es horizontalidad, pero también hay verticalidad porque hay profundidad. Y eso es lo interesante, hay muchas capas de aromas que se van sobreponiendo. Entonces eso yo creo que hace que el vino sea muy interesante. Este vino hay que dejarlo en su copa y se va a ir mostrando de forma distinta. Yo lo recomiendo siempre decantarlo unos 45 minutos para que el vino tome todo su esplendor. Não é demais? Bom, eu tenho aqui um vinho que eu preciso mostrar para vocês, que eu gravei com o Ciro Lila outro dia, e eu quero mostrar para vocês e inclusive depois botar o preço do vinho desse produtor para você ver. Dá uma olhada que legal. Ciro, e esse Lungarote, hein? Esse Rubesco Lungarote, me conta desse produtor. Olha que rótulo caçudo, não? Esse é de uma família importante da Úmbria, e produz o vinho mais típico deles é o Rubesco. Tem o Rubesco normal e o Rubesco Reserva. O Rubesco Reserva, para mim, é um dos melhores vinhos toscanos. Ele lembra mais ou menos o Chianti, o meio termo do Chianti e o Brunello. É um vinho de uma relação, vale muito mais do que custa. Não é tão conhecido como deveria, né? Não, ele é perto de Cortona, cidade... Outro lugar lindo. Lugar lindo.
e a família, interessante, vale a pena visitar. Eles têm um Relais Chateau. Olha que bacana. E você pode se hospedar lá e provar os vinhos. Tem uma linha, tem um branco bom também. Ah, que bacana. O Torre de Giano. E o Reserva Monticchio, pouco conhecido, Rubesco Reserva Monticchio. É um dos melhores vinhos italianos que eu provei o ano passado. Ah, que legal, hein? Olha que dica boa, hein, gente? O Rubesco aqui do Lungarote. É interessante que é um negócio, a vinícola cuidada por mulheres. Ah, é? Que bacana, a mãe, a filha, a neta. Olha, elas cuidam tanto do Relais Chateau, do restaurante e do hotel, como da produção de vinho. Produção do vinho. A chefe da geração atual é uma pessoa de uma atividade enorme. É mesmo, é? Agora já vem os filhos, as filhas. Tem muita mulher de valor e talento no mundo do vinho. Tem muita. Diversos que nós falamos até agora, que nós temos falado, são administrados por mulheres. Olha que interessante. O Castelo de Ema hoje é Marco Palante, mas a mulher dele, a Lorenza, que era a proprietária mesmo. Proprietária, família, né? E que fez o nome do Castelo de Ema. É muito comum, cada vez mais você encontra mulheres são mais sensíveis, né? A gente vê em degustação, elas são, na minha opinião, bem superiores. E na parte comercial também tem muita mulher. Acho que a mulher, aqui no nosso escritório tem muito mais mulher do que muito mais. A mulher é mais. Viva as mulheres! Sim. Viva as mulheres! Sensacional, né? A Mistral, eu vou dizer, o portfólio da Mistral é uma coisa fenomenal, gosto demais, um show. Bom, vamos ver qual é o vinho que o Geoffroy separou essa semana para nós? Mon ami, estamos novamente aqui para uma boa dica. Alors vamos... O que você vai nos... Esse aqui é dos pioneiros seus. Um dos primeiros vinhos que trouxemos na Delacroix. Que show, hein? Domaine de l'Hortus. Ele mudou o rótulo agora. Mudou o rótulo. Tá muito bonito. É lindo, muito artístico. E conta pra gente as uvas, a região, como é que ele harmoniza. Então, as uvas são Syrah, Mourvèdre e Grenache. E a região é uma região espetacular que se chama Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup. Fica no sul da França, na região do Languedoc, numa região montanhosa e alto. Tem essa tradição de ter, como se dizer, pilgrims, como se fala pilgrims em português? Como você vai em Lourdes, sabe? Pessoas que estão... Peregrinação. Ah, peregrinos. Peregrinos, ok. Tem muitos peregrinos ali? Que estão indo lá, mas não é nada de cristiano, uma coisa super antiga. Mulher que não consegue engravidar. Ah, faz uma peregrinação para lá e volta grávida. Exato. Não sei o que está acontecendo nessas montanhas. Mas... tem que namorar também, não adianta só ir caminhando para lá. Bom, tudo é besteira, mas não, isso é verdade. É verdade que tem essa... Muito bom, mas conta desse produtor. Essa foi ótima. Então, o Domaine de l'Hortus para mim, dos melhores do Pic Saint-Loup. É vinho que é mais estruturado, tem taninos lindos, isso como acho que como javali. Cassoulet também? O cassoulet é fantástico. Quanto está custando, Geoffroy? Isso está custando R$310. R$310. Olha, bela pedida, hein, gente? Olha aqui, ó. Dos pioneiros na Delacroix, hein? Chateau de l'Hortus. Domaine, né? Domaine de l'Hortus, exatamente. Pic Saint-Loup. Merci, monsieur. Merci a vous. Não é bárbaro? O Geoffroy sempre show de bola. E qual seria o vinho orgânico ou biodinâmico, ou natural, ou às vezes tudo isso junto, biodinâmico e natural, que eu achei lá na Woodwine? Vamos ver? Olá! Olha, hoje eu vou indicar para vocês essa maravilha do Sauvignon Blanc
do Schubert. Bom, o Schubert é lá de Guararapa. Já ouviu falar em Guararapa? Pois é, aquelas coisas de Nova Zelândia, né? Nova Zelândia tem o sul da Ilha Norte e o norte da Ilha Sul. São os bons terroirs. E o caso do Schubert, ele está no sul da Ilha Norte. E é um produtor orgânico que só trabalha com as leveduras nativas. Portanto, é um vinho íntegro que vai mostrar para você exatamente a realidade do terroir daquele local e daquele ano. Porque você sabe, quando você usa a própria levedura do vinhedo naquele ano de colheita, ele expressa toda a realidade do que aconteceu. E vinho é assim, cada ano ele é de um jeito. Não adianta a gente querer fazer sempre o mesmo vinho, tudo igual. Aí você vira um champanhe que faz a receita da casa, mistura várias safras. Não, os vinhos naturais, os vinhos orgânicos, os biodinâmicos, que trabalham com as leveduras indígenas, refletem o seu ano. E esse produtor, Schubert, que você encontra lá na World Wine, e faz parte, integra essa seleção extraordinária de orgânicos, biodinâmicos e naturais lá na World Wine, é espetacular. E ele tem aqueles traços do Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, que tem bastante herbáceo. Ele tem também toques de maracujá, um toque cítrico, mas ele puxa para o herbáceo. Você sabe que a Sauvignon Blanc, dependendo do lugar, ela é mais cítrica, ou ela é mais floral, ou ela é mais com a relva cortada do campo. E no caso dos Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, que fazem muito sucesso mundo afora, são reconhecidos, a característica básica é o toque vegetal. Eu queria sugerir para você uma receita que eu fiz outro dia com meus filhos, que ficou um espetáculo. Você faça um risoto com queijo de cabra, faça um risoto leve com queijo de cabra fresco. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uns quiabos, vai fatiar ele em rodelinhas e vai fritar esses quiabos. Quando o seu risoto estiver pronto, obviamente com um bom caldo de legumes e esse acréscimo do queijo de cabra, você por cima vai salpicar um pouquinho desses quiabos fritinhos, e você depois vai me contar o segredo das boas harmonizações, como um vinho ajuda um prato e um prato ajuda um vinho, porque numa boa harmonização 2 e 2 são 5, não são 4. O Sauvignon Blanc é um exemplo típico de harmonização, para mostrar que existe conhecimento atrás disso e que não é uma bobagem. Basta você provar um Sauvignon Blanc como esse Schubert maravilhoso e provar ele sozinho. Avalie esse vinho. Depois você pega um pedacinho de um queijo de cabra, por exemplo, que harmoniza perfeitamente, saboreie o queijo e depois tome um golinho do vinho ao final desse queijo. Você vai ver como os dois juntos são uma coisa muito melhor. Tá certo? Fica a dica aqui para você. Schubert, Guararapa, na World Wine. Bárbaro, né? Olha, visite mais o site da World Wine e procure esses vinhos. Você sempre na descrição vai ver se ele tem eles não têm uma divisão só desses vinhos, está misturado lá no portfólio. Mas você vai anotando aí o que eu tenho relacionado e procure do mesmo produtor. Tem coisas maravilhosas, viu? Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Você também pode se inscrever, porque se inscrevendo vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E você pode compartilhar. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Saúde! Semana que vem estou de volta.